Bom, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal do Unibanco, mais um vídeo falando especificamente de CFP. Nós aqui da escola queremos a sua aprovação, queremos te auxiliar a chegar nesse exame muito bem preparado, para que no final você consiga colocar essas 3 letrinhas aí no seu nome, que são realmente muito reconhecidas dentro do mercado. Eu sou Renan Carini e vou continuar trazendo esse conteúdo aqui para você. Nesse vídeo, eu vou estar te passando sobre risco sistemático e risco não sistemático, um conceito aí bem importante que vem lá desde o CPA 20, CEA e aqui mais aprofundadamente também no CFP. Então, a gente já falou aí de alguns conceitos muito importantes da prova e vou seguir aqui nesse vídeo falando desses 2 tipos de risco para você. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem também está estudando e bora nessa! Bom, então vamos lá, vamos entender o que é esse tal de risco sistemático e risco não sistemático. Pelo nome, a gente já consegue ter uma ideia tentando deduzir o que seria isso. Risco sistemático, ou seja, o risco do sistema, que afeta o sistema como um todo, e risco que não é sistemático é um risco específico de alguma coisa. E aqui a gente está falando até do conceito de diversificação. O quanto que a minha carteira, estando diversificada, eu consigo minimizar os meus riscos. Então, aqui vou colocar um gráfico, vamos entender esse gráfico aqui, ó, juntos, tá? Aqui é um gráfico que eu tenho a parte de risco, ou seja, quanto mais alto, maior o meu risco. E aqui, deixa eu até fazer aqui, vamos lá. E aqui eu tenho o número de ativo na minha carteira, ou seja, quanto mais ativos, maior a minha diversificação. Então aqui eu tenho um número de ativos, tá? Número de ativos. Beleza. Então, número de ativos pelo risco. Você concorda que se eu tiver só um ativo aqui, vou até colocar em vermelho, pra gente ir desenhando esse gráfico junto. Se eu tenho só um ativo, suponha que esse ativo aqui, ó, é a Petrobras, tá? Vou colocar aqui, ó, Petri4. Esse é o ticker aí da ação da Petrobras negociada na B3. Deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Então, imagina que você só tenha a ação da Petrobras. Você concorda comigo que o seu risco, ele tá aqui, ó, ele tá muito alto? Se acontece qualquer coisa, você tem lá 100 mil reais investido só em Petrobras. Toda a sua carteira está em um único ativo. Suponha que semana que vem acontece alguma regulamentação no petróleo que afeta diretamente essa empresa e ela cai 20%. Ou seja, todo o seu patrimônio foi reduzido em 20% porque você só tem um único ativo. Então por isso que o seu risco, ele é muito alto, ele é muito elevado. Aí você decide, você aprende com isso e decide colocar outro ativo aqui. Coloca ali, por exemplo, uma Azul, empresa aí do setor de aviação. Você colocou a Azul, opa, agora eu tenho 2 ativos na minha carteira. Então isso aqui diminui o meu risco. Agora, se acontecer uma regulamentação no petróleo, não tem nada a ver com a Azul. Então só parte do meu patrimônio, se eu tiver 50-50, vai ser afetado, que é a parte da Petrobras. A parte da Azul não vai ser afetada, então o meu risco ele reduziu. E aí, conforme eu vou tendo essa lógica, eu vou colocando ativos na minha carteira e, por consequência, eu vou reduzindo o meu risco, né? Então o meu risco aqui, ó, vai reduzindo, depois eu coloco aqui outro, vai reduzindo, e aqui, ó, vamos lá, que eu vou chegar num consenso. Então, eu vim aqui com um ativo, 2 ativos, 3 ativos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aqui o número é simbólico, tá? Não estou falando que com 2, 3 ativos você consegue uma redução alta do risco, algo do tipo. É mais para você entender o conceito de número de ativos com risco baseado nesse gráfico. Então, a ideia aqui, a parte principal desse gráfico é que conforme eu vou aumentando o número de ativos, chega um momento ali próximo dos 20, 25, que é o que é mais estudado, você chega numa constante. Ou seja, nunca eu vou ter a possibilidade de zerar esse risco. Ou seja, a minha ideia, o que seria bonito, assim, que seria show de bola, coloquei aqui vários, ó, esse gráfico ele vinha esse aqui, ó, e zerasse. Ou seja, eu ia ter 0 risco. Tenho 30 ativos na minha carteira, opa, é só lucro daqui pra frente. Não vou ter aí nenhum risco. Só que isso não acontece. A gente vê que a partir de determinado momento, essa parte aqui, ela se torna constante, né? Então, essa parte aqui, eu sempre vou ter o risco. Tá vendo que isso aqui eu não consegui eliminar? E o que eu não consigo eliminar é o risco do sistema.
Ou seja, eu posso ter a Petrobras, eu posso ter Vale, eu posso ter Gol, eu posso ter Azul, posso ter Magazine Luiza, Cielo, qualquer empresa. Pode ser que nenhuma delas sofra ali algo específico, ou seja, não saia nenhuma notícia que aconteça algo específico com a Vale ou com a Petrobras, mas pode ser que aconteça o coronavírus. Algo que atingiu todo o sistema. Eu não tenho como minimizar esse risco. Todas as ações da minha carteira vão cair, porque eu tenho um aumento do risco global. Então não é algo específico de uma carteira, aliás, de um ativo, é algo sistemático. Então, todo esse risco sistemático, vou até colocar aqui um exemplo do coronavírus. Coronavírus. Então, isso daqui a gente chama de risco sistemático. Sistemático. Pronto, foi. Essa partezinha aqui de baixo que eu não tenho como eliminar é o risco sistemático. É um coronavírus, é um impeachment, é um áudio vazado. Então é algo que afeta o sistema como um todo. O que eu consigo eliminar é isso daqui. Isso daqui a gente saiu desse pico, ó, e foi diminuindo. O meu risco estava aqui, depois ele foi para cá, depois ele foi para cá até parar aqui. Então isso daqui é o risco não sistemático, que não depende do sistema. Sistemático. Então, essa parte aqui do gráfico é o risco que não é sistemático, não depende do sistema. É algo específico da Petrobras que eu consegui eliminar por ter a Azul. É algo específico que aconteceu da Azul, mas eu tinha Magazine Luiza. Então, são pontos específicos que eu consigo eliminar através de uma diversificação. Então, aqui, a diversificação, ela funciona. A diversificação funciona para o risco não sistemático, porque depende do número de ativos. Agora, para o risco sistemático do sistema, a diversificação não funciona, porque não depende de quantos ativos eu tenho na minha carteira. Não depende da diversificação para eu eliminar o risco sistemático. Então, esse é um ponto muito importante que você entenda, tá? Aqui também pode aparecer na sua prova como risco específico, porque é aquilo que a gente comentou, era o risco específico de uma empresa, da Petrobras. Era o risco específico da Gol, da Azul, por exemplo, que acabou as viagens. Eu elimino esse risco específico com a diversificação. Agora, o risco do sistema não. Então, essa é a divisão que eu queria que ficasse claro para você levar para sua prova. Pode cair na forma teórica ou pode cair na forma de gráfico. Então, eu espero realmente que você tenha entendido, que tenha ficado claro essa analogia, né, esse desenho, para realmente assimilar as coisas na sua cabeça e que o seu estudo fique uma forma mais tranquila de se compreender sem tentar decorar e sim entendendo todo o processo, entendendo como os nomes aqui acabam nos ajudando. Beleza? Então, muito obrigado aqui pela companhia. Deixa no comentário se você quer algum conteúdo mais específico de algum assunto que a gente vai estar tentando trazer para vocês. Beleza? Ótimos estudos e até a próxima!